A gente viu no capítulo passado a história, né, de como o Mário tinha uma certa suspeita e tudo mais, e no final ele acaba se atirando lá para salvar a filha do barão, né, a Alice. A gente ainda não sabe o que aconteceu. Vamos dar uma retornada no tempo. No tempo atual, a fazenda do Buquinão pertence ao pai da Alice, que é o Barão da Espera. Mas nem sempre foi assim. Lembra que o Mário comentou que aquelas terras deveriam ser dele? Bom, tinha mais gente que achava isso. Muita gente achava um pouco suspeita a maneira como o Freitas, né, o Joaquim de Freitas, acabou ficando com a fortuna do amigo. Vamos dar uma olhada como é que foi mais ou menos essa história. O José Figueira, pai do Mário, ele foi um menino muito rico, né? Ele era filho do comendador Figueira, dono de todas aquelas terras lá, um homem muito rico. E o Joaquim de Freitas, ele era amigo do José, filho do administrador da fazenda. Mas era um homem pobre. Mas como José e ele eram muito amigos, o comendador Figueira resolveu ajudar o Joaquim e colocou ele numa escola junto com o José. Os dois fizeram escola junto, foram tudo assim, sempre juntos. José era um pouquinho mais velho, mas eles eram assim super amigos e continuaram muito amigos. O José tinha um temperamento mais pacato, um pouco mais acomodado, mais sereno. Mas ele era perseverante, era uma pessoa bem tranquila. E o Joaquim já não. O Joaquim era agilizado, né? E ambicioso. Mas aparentemente todos dois, assim, super boas pessoas, né? E era legal até, porque quando o Joaquim ficava muito afoito, queria fazer uma coisa, o José, não, pera, calma. Ou quando o José ficava meio assim, o Joaquim, vamos! E se a gente fizer assim, eu fizer assado, quer dizer, então eles se completavam, era muito legal. Quando o José fez 26 anos, ele casou-se com a dona Francisca, a mãe do Mário. Aí tava tudo bem, ele trabalhava lá na fazenda do pai, ele era um homem que dedicava tudo à fazenda do comendador, até porque ele era o herdeiro, né? Então ele fazia pelo pai e por ele mesmo, né? Que ia herdar aquilo tudo. E casou, teve lá o Mário e tudo mais, só que o pai dele já era viúvo há 20 anos e tinha por volta dos seus 60 anos, decidiu casar de novo. E, claro, pegou uma novinha, né? Que ainda por cima era prima do Mário. E uma prima que ele detestava, porque ele tinha ela na conta de uma pessoa que gosta de fazer intriga, de caráter duvidoso. Ele não era muito afim dessa prima, ele não gostava dela nem como prima, quanto mais como madrasta, né? E ela então aproveitou que ele não gostava dela e ela também não gostava dele. Aí começou a fazer a cabeça do velho Figueira contra o filho. E acabou que os dois discutiram muito, quebraram o maior pau, e o comendador Figueira chegou até a suspeitar, por intriga da dona Lina, né, que é a nova mulher dele, que o Mário queria até acabar com a vida dele, sabe? Foi assim, uma coisa horrorosa, e acabou pondo ele para fora. Ameaçou deserdar, quer dizer, no Brasil não se pode deserdar assim, mas a ideia dele chegou a pensar em passar os bens para nome de outras pessoas, só para quando ele morresse o José não ter nada. E o José então foi embora. E aí ele foi com uma mão na frente e outra atrás. Depois ele pensou bem, ele falou, não, peraí, mas tem a parte da minha mãe, né? Aí ele voltou, ele conseguiu que um amigo fosse lá falar com o pai dele, da parte da mãe dele. Aí o que o comendador respondeu foi, bom, quando a mãe dele era viva, eu só tinha dívida. Foi quando eu comprei as terras e tudo mais, eu não tinha nada.
Ele não tem nada, mas se ele quiser, ele que vá a um advogado, ele que me processe. Aí José deixou pra lá, falou, ai, que se dane. Mas outros fazendeiros que não acharam a atitude do comendador uma coisa decente, emprestaram dinheiro lá para o Mário, um fazendeiro lá emprestou 10 contos de réis, para o Mário poder botar uma roça para ele, começar a trabalhar na terra. E o José então trabalhava direto na rocinha dele, junto com a mulher dele e o filho, que o Mário, que era bem pequenininho, na época tinha uns 2 anos só. Quando deu toda a briga com o pai e eles foram embora. Por sua vez, o Joaquim era um homem assim do mundo, né? Interessado, namorava A, namorava B, namorava C, mas o negócio dele era arrumar uma mulher rica, porque ele não queria saber de continuar pobre. E, né, como dizem por aí, a gente tem duas chances de ficar rico na vida, né? Nascer rico ou casar com alguém rico. Ele nasceu, não nasceu, então ele estava apelando para a segunda. E ele não ligava, hein? Qualquer mulher que desse bola para ele, se fosse rica, podia ser gorda, magra, alta, baixa, loira, morena, ruiva, simpática, não simpática, feia, bonita, ele não estava nem aí. Ele deu bola, ele ia lá proteger, porque o negócio dele era casar com alguém por dinheiro. Só que acabou acontecendo que ele conheceu, numa dessas festas que ele foi, ele conheceu a Dona Júlia. E caiu de amores por ela, achava ela a mulher mais linda do mundo, ela era maravilhosa, e ele tentava fugir desse amor porque ele tinha o objetivo de casar com mulher rica, mas quando eles pegavam, ele estava lá na porta da casa da Dona Isabel, a viúva que era mãe da Dona Júlia, e a Dona Isabel recebia ele. Deixava ele entrar, deixava ele dar uma cortejada na Dona Júlia, porque ela via nele alguma coisa de, assim, de auspicioso, digamos assim. Mas ela não queria esse casamento, ela usava até para fazer ciúmes em outros convidados. Porque, assim como o Joaquim de Freitas queria ficar rico através do casamento, a Dona Isabel, mãe da Dona Júlia, queria que a Dona Júlia casasse com alguém que a deixasse rica. E quando ela ficou viúva, ela morava na corte, ela foi para o interior, porque na corte a concorrência era muito grande. Ela sabia que a filha era muito bonita e chamaria a atenção de um monte de filho de fazendeiro e tal. E essa era a ideia dela, né? Fazer a filha casar-se com um homem rico. E nisso ficou. E os dois meio que namoravam, não namoravam, namoravam, não namoravam, ficava naquela coisa meio termo assim. E veja bem, naquela época, namorar, não namorar, namorar, não namorar, era sentar e conversar, ou não, não exatamente como é hoje. Mas enfim, ficou nesse negócio. Aí, um dia, o José recebe a notícia de que o pai dele está muito doente. Pulei um pedacinho, esqueci que o pai dele com a Dona Lina teve um filho, tá? Que era um pouquinho mais velho que o Mário. E a Dona Lina aí que ela queria mesmo pegar tudo pro filho. Bom, enfim, foi só um parênteses porque eu tinha esquecido desse detalhe. Bom, aí ele recebe a notícia de que o pai dele tá muito ruim, tá muito mal. Ele pega, esquece tudo, toda a briga, monta num cavalo e vai embora pra fazenda. Só que quando ele tá chegando, ele começa a pensar, sabe, ele começa mais devagar. Aí nisso o Benedito vem, ele já tá perto da fazenda, o Benedito vem correndo, ô, seu moço, não sei o que, seu José, José. Aí ele explica pro Benedito, ele fala, eu queria ir lá ver meu pai, mas eu tô com receio que ele acha que eu tô indo por interesse. Porque como falaram que ele tá morrendo, eu tô com medo que ele ache que eu tô indo só pra... A Benedito, não, eu acho que ele não vai pensar isso, mas tudo bem. Eu dou um jeito de falar com ele longe da Dona Lina. E ele perguntou como é que estão as coisas entre ele e a minha madrasta. Ele falou, eles brigam muito, né? Todo
todo mundo, todos os escravos, todos os criados, todas as pessoas comentam, é um inferno a vida do seu pai. Dizem as más línguas que ele estava pagando até por tudo, pela leviandade de um casamento sem nenhum futuro mesmo. Mas enfim, Deus é quem sabe, né? Aí eu falei, eu vou falar lá com ele. E aí ele vai lá para Casa Grande, né? O Benedito vai para Casa Grande. E num momento que a dona Lina sai, ele pega e conta pro comendador que o José tá lá, que gostaria de vê-lo, gostaria de falar com ele, mas que tá com receio. E o comendador fala, não, venha, fala para ele vir e me abraçar, que eu quero abraçar meu filho. E ele vai então, ele vai várias noites abraçar o pai, eles ficam escondidos para a dona Lina não ver, então altas horas da noite ele entra e fica e conversa com o pai e tal, e tá tudo bem. Só que numa dessas noites, quando ele está voltando, ele se perde no caminho e cai no boqueirão e morre. Quando o comendador sabe que o filho morreu afogado no boqueirão, não resiste, 48 horas depois, morre também. E aí acontece uma surpresa de todas. A dona Lina toda feliz, porque morreu antes ele do que eu, acha que vai herdar tudo e descobre que não herda nada. Porque o comendador, nos últimos tempos, deu para jogar. O pessoal falava que era porque ele não aguentava lá ficar perto da mulher, então ele ia embora pro cassino jogar. E perdeu tudo. A fazenda estava hipotecada, isso que ele perdeu tudo, não tinha mais nada. E quem era o principal credor dele era o Joaquim de Freitas. Ele tinha comprado a hipoteca, ele tinha pagado a hipoteca, ele tinha tudo ali. Ele tinha, na verdade, ele tinha de outros fazendeiros também, que o pessoal fazia assim meio uma... que mais tarde a gente chamaria de uma cooperativa, entendeu? Quer dizer, todo mundo põe um pouco de dinheiro para ajudar com a colheita, aquela coisa toda. Mas ele era o principal credor do pai do Mário. E aí, quando morre, ele assume tudo. Ele fica lá, ele toma posse da fazenda, de todos os bens do comendador. E aí ele manda chamar a dona Francisca e o Mário. Ele acolhe os dois, porque ela, coitada, ficou com uma mão na frente e outra atrás. Porque a rocinha que o José estava fazendo, ela não tinha condições de tocar sozinha. Então acabou perdendo tudo. E aquele fazendeiro, que era um homem muito bom, vendeu aquelas terras, pegou e faltou um pouco, mas ele deixou quieto. Ele falou, não, se encana, não precisa me pagar a dívida. Aí ela pegou o filho dela e foi morar na casa do Joaquim de Freitas. A dona Aline, ele também acolheu e falou, ó, pode ficar aqui, não tem problema, e passou a dar uma mesada para ela poder comprar seus lenços, suas fitas, sei lá, o que ela mais quisesse. Ela ficou uma mulher amargurada, mas ficou lá, porque também ia fazer o quê? E um dia ele entrou com um dinheiro muito grande, deu uma soma enorme para a criação de um hospital, e por isso ele recebeu o título de barão, né? Aí ele tornou-se o Barão da Espera. Muita gente achava tudo muito suspeito, muito suspeito. Ele ter ficado com toda essa fortuna. Ele casa-se com a dona Júlia depois de um incidente que também dá uma alimentada nas coisas, porque ele está na casa dela e ele está com a mão assim no paletó e ela puxa a mão e cai na gargalhada, porque ela era meio sem noção de cair na gargalhada, mas ele estava com o dedo quebrado e o dedo dele, o indicador, ao invés de apontar, ele estava apontando para ele mesmo, né? E ela acha aquilo muito engraçado, só Deus sabe por quê, né? E aí ele fica lá, né, com esse problema aí com o dedo, arruma depois, sei lá. E
Mas ele fica meio em brios, assim, dela ter rido de uma coisa que, né, vamos combinar, né? Rir do quê, né? Qual é a graça? Um dedo quebrado. E quando ele fica rico, aí ele vai lá em casa, e aí a Dona Isabel acha, que legal, né? Aí ela casa e vai todo mundo morar lá na fazenda do Boqueirão. Algumas pessoas falam, nossa, né? Que coisa, né? De repente, né? Fica meio assim, rápida a ascensão dele. Mas outros falam que não tem nada a ver, ele é um homem muito bom, ele é um homem muito decente. Mas fica, né, assim, meio no ar, uma certa suspeitazinha. Né? Será que foi uma coisa assim? Só isso? Só? Credor? Pode ser.